Bom, gente, iniciando agora a segunda parte de nossa aula sobre as mudanças de estado de agregação dos materiais e os fatores que interferem e influenciam nisso daí, certo? Então, nós vamos ver nessa aula os diagramas dessas mudanças de estado físico, certo? E vamos ver quais são esses fatores que interferem nessas mudanças de estado físico, certo? Então, vê só. Nesse primeiro diagrama, notem que nessa coluna aqui, que nós chamamos de ordenada, nós temos a temperatura em graus Celsius, certo? Que essa temperatura começa de menos 10 graus, vai a 0 graus e sobe, né? Continua subindo até atingir os 100 graus Celsius de temperatura. Portanto, né, a gente diz que esse gráfico aqui, que esse diagrama aqui, representa o aquecimento de um material. Né? Nesse caso, nós estamos tratando da água. Então, eu tenho aqui um diagrama de aquecimento da água. Veja só, a menos 10 graus, né, o estado físico da água é sólido. Né? A água ela encontra-se lá no nosso congelador em forma de cubinhos, né? O chamado gelo. À medida que eu tiro esse cubinho da geladeira, né, ele vai aumentando sua temperatura e aí, ao chegar a 0 graus Celsius, né, ocorre o seguinte: o material chega aqui no estado sólido, mas aí ele começa a derreter. E aí, né, ele sai passando do estado sólido para o estado líquido. Essa primeira linha, né, que nós temos aqui, nós chamamos de patamar da fusão. Por que o patamar da fusão? Né? Porque é aqui em que a água sai do estado sólido e vai ao estado líquido, ou seja, passou pelo fenômeno que nós vimos na aula anterior, que nós chamamos de fusão, certo? Então, a 0 graus, né, nós temos a água no estado sólido, né, e mais para o final aqui desse patamar, nós teremos aí a água no estado líquido. Bom, aumentou-se a temperatura, né? 1 grau, 10 graus, 15 graus, 80 graus, 90 graus, né? E aqui, nesse trecho do gráfico, né, nós temos então a água no estado líquido, tá? Em temperaturas superiores a 0 graus, né, e até 100 graus, né, nós temos a água no estado líquido, né? Agora, quando eu coloco essa água na panela, lá na boca do fogão, né, ela vai começar a ferver e aí nós temos aqui o segundo patamar, né, que nós chamamos de patamar da ebulição. E aí, nesse caso, notem que a água chega exatamente nesse ponto aqui, né, a 100 graus. Ela chega imediatamente líquida, né, e que após a absorção do calor lá da chama da boca do fogão, ela vai passar para o estado de vapor. Então nós dizemos que temos aqui o patamar da ebulição. Por quê? Porque a água está fervendo, ou seja, está saindo do estado líquido e indo ao estado de vapor, tá? E isso ocorre ao nível do mar a temperatura de 100 graus Celsius. Gente, preste atenção aqui uma coisa. Note que a fusão, no caso da água pura, né, ela começa a 0 graus e termina também a 0 graus. Veja que esse patamar aqui ele é constante, né, quando eu estou falando da temperatura. Né? A fusão ela inicia-se aqui a 0 graus, termina aqui a 0 graus. Ou seja, né, nós temos aí uma temperatura de fusão constante. Né? Veja que no caso da ebulição, né, o líquido chega aqui com a temperatura de 100 graus, né, inicia-se a fervura, inicia-se a ebulição e a temperatura do líquido ela não muda, ela não varia, tá certo? Ou seja, nós temos aqui, né, uma temperatura constante de 100 graus Celsius para a ebulição. Gente, temperatura de fusão e temperatura de ebulição constantes, no caso de um aquecimento, são características de uma substância pura, tá? Então eu posso dizer que nesse diagrama aqui eu tenho o aquecimento da água pura. A água é livre de impurezas. Nesse segundo caso, veja
que eu tenho um material aqui a menos 15 graus no estado sólido, que esse diagrama também é de aquecimento. Agora note que o primeiro patamar, né, que é o patamar da fusão, no caso do aquecimento, a temperatura ela é variável, ela não é fixa, ela não é constante. Note que inclusive o patamar está inclinado aqui, tá? Diferentemente de quando eu tinha água pura, que ele era constante. O que é que isso significa, pessoal? Significa que a fusão começa a uma determinada temperatura, mas quando a fusão vem ser concluída, né, vem ser terminada, a temperatura está maior do que a temperatura do início. Ou seja, existe uma variação da temperatura de fusão. Ela começa, por exemplo, a 10 graus, mas ela termina a 15 graus, certo? Continuando com o aquecimento, né, ocorreu a fusão, então o material está líquido. Nesse trecho aqui do gráfico, eu encontro o material no estado de agregação líquido. Chegou a uma temperatura em que começou a ferver, ou seja, começou a ebulição. Mas note que o patamar da ebulição também não é constante, ele está inclinado. O que é que isso significa? Significa que a ebulição começa a uma temperatura, mas termina em uma temperatura maior, certo? Ou seja, a temperatura de ebulição, nesse caso, também não é constante. E isso é uma característica de uma mistura. Então, nesse caso aqui, eu teria a água com alguma outra coisa, açúcar, sal, talvez, tá certo? Então, quando eu tenho patamares constantes de fusão e de ebulição, eu tenho uma substância pura. A partir do momento em que eu tenho os patamares de fusão e de ebulição sem essa constância, né? Ou seja, variáveis, então eu tenho uma mistura. Essa é a diferença, tá? Bom, agora existem algumas misturas que são especiais, tá? Como por exemplo as misturas que nós chamamos de misturas eutéticas, né? E o que caracteriza esse tipo de mistura, pessoal? Veja, nas misturas eutéticas, o patamar da fusão ele é constante, tá? Porém, o patamar da ebulição ele é variável. O que é que isso significa? Que a temperatura de fusão ela é constante, tá? Ou seja, se a fusão desse material aí começou a 0 graus, ela termina a 0 graus. Agora, a temperatura de ebulição ela é variável, ou seja, vai começar, por exemplo, a 100 graus, mas vai terminar a 110 graus, vai terminar a 105 graus, tá? Então, quando isso ocorrer, nós temos uma mistura que nós classificamos como sendo eutética, tá? Bom, uma outra mistura especial é a que nós chamamos de mistura azeotrópica, tá? E o que caracteriza uma mistura azeotrópica? Gente, olha para o gráfico. Nós temos aqui o patamar da fusão, certo? Note que esse gráfico aqui é de aquecimento. Então, se é de aquecimento, o primeiro patamar é o da fusão, ok? Perceba que, nesse caso, a fusão ela é variável, né? O patamar está inclinado. Agora, quando a gente olha para a ebulição, o valor da temperatura de ebulição é constante, tá? Então, quando eu tenho a temperatura de fusão variável e a temperatura de ebulição constante, tá? Aí nós temos um tipo de mistura que nós chamamos de mistura azeotrópicas, tá certo? Bom, a pressão, como eu já havia dito antes, é um dos fatores que influenciam nessas mudanças de estado de agregação da matéria, tá? Por quê, pessoal? Notem que eu tenho aqui uma pressão T, tá? Exercida apenas por esse pezinho aqui, ó, né? No segundo exemplo, eu tenho 3 vezes, certo? A pressão que eu tinha anteriormente. Consequentemente, a temperatura também ela é aumentada em 3 vezes. Com isso, a gente entende o seguinte, que se eu aumento a temperatura de algo, né, de um determinado sistema, eu também aumento a sua pressão. Que se eu reduzo a temperatura, a pressão ela também se reduz. Então nós dizemos o seguinte, que temperatura e pressão são grandezas diretamente proporcionais. Ó, por que é importante então
no momento em que eu vou calibrar o pneu do carro ou o pneu da moto, né, eu colocar aquela calibragem recomendada pelo fabricante. Pessoal, você calibra o pneu na sua casa antes de sair, ele está na temperatura ambiente, uns 20 graus, 25 graus. A partir do momento em que tu começa a rodar, né, o atrito entre o pneu e a rodovia provoca um aumento da temperatura do pneu. Então, como a gente sabe que pressão e temperatura são diretamente proporcionais, se o pneu esquentou, significa que a pressão no interior do pneu, né, também aumentou. Ou seja, tu calibrou lá 30 libras, quando tu rodar 100 km, por exemplo, vai estar lá 35 libras, tá? Porque a temperatura daquele pneu aumentou, né? E aí você consegue entender dessa forma que pressão e que temperatura são grandezas diretamente proporcionais, porque quando eu aumento uma, a outra também aumenta. Se eu diminuo uma, a outra também diminui, tá? Então, como que a pressão vai influenciar na temperatura de ebulição ou na temperatura de fusão dos materiais? Pessoal, quando eu falo de pressão aqui, eu estou falando da pressão atmosférica, que é a pressão que essa camada de ar, né, que existe sobre a gente, exerce sobre os nossos corpos. Essa camada de ar nós chamamos de atmosfera. Portanto, a pressão que a atmosfera exerce sobre a gente, nós chamamos de pressão atmosférica. Veja só, nesse caso aqui, nós temos o nível do mar. Gente, no nível do mar, tem muito mais ar sobre a gente do que quem está lá no pico do Monte Everest, né? Que tem mais de 8.000 metros de altitude. Vê só, se aqui no nível do mar eu tenho muito mais ar, significa que a pressão atmosférica aqui no nível do mar é maior do que a pressão atmosférica lá no pico do Monte Everest. Consequentemente, como pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, isso significa o seguinte, que no nível do mar, como a pressão atmosférica é maior, o material, a água, por exemplo, ela vai ferver a uma temperatura mais elevada do que lá no pico do Monte Everest, onde a pressão é menor. E aí, obviamente, eu vou necessitar de uma temperatura de ebulição menor. Certo? Exemplos. Veja esse segundo desenho. Em Santos, né, no litoral paulista, a temperatura de ebulição da água é de 100 graus. Já na capital São Paulo, né, que está a 750 metros de altitude em relação a Santos, né, a temperatura de ebulição da água cai para 98 graus Celsius. Ok? Em Brasília, né, capital federal, cuja altitude está em torno de 1.100 metros, certo? A água entra em ebulição a 96 graus. Ok? Bom, já em Quito, na capital do Equador, né? Também uma cidade da América Latina, cuja altitude está em torno de 2.850 metros, né? A água lá, pessoal, ela ferve a 90 graus Celsius, certo? E em La Paz, ó, cuja altitude está em torno de 3.600 metros, né? A água vai ferver lá a 87 graus. Então note que quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica, então menor vai ser a temperatura de ebulição para a água, tá certo? Bom, nós temos aqui um diagrama, que nós chamamos de diagrama de fases. Então note que nessa linha aqui, pessoal, eu tenho a pressão, que nessa linha aqui eu tenho a temperatura. Veja que existe aqui uma curva, né? E aqui eu tenho mais outra. Essa daqui eu chamo de curva 1, né? Essa daqui eu chamo de curva 2, né? E aqui eu tenho o que chamo de curva 3. Note que próximo a essas curvas eu tenho aqui os estados de agregação dos materiais. Veja que no sólido eu tenho aqui as partículas bem próximas, que no líquido eu tenho aqui as partículas um pouco afastadas e no estado de vapor eu tenho as partículas extremamente distantes umas das outras,
como havia mencionado na aula anterior. Bom, mas o que significa cada uma dessas curvas, né? Elas possuem um significado. Gente, veja que na curva 1, que é essa daqui, né? Nós temos aqui à nossa esquerda estado sólido, ao lado direito nós temos o estado líquido. O que é que isso significa? Significa que essa curva 1 é a linha limítrofe, né? Ela limita o estado líquido do estado sólido. Ou seja, o material estando aqui e passando para o lado direito, ele vai ficar no estado líquido, certo? E se ele voltar às condições anteriores, ele vai passar ao estado sólido. Então aqui nós temos um equilíbrio entre o estado sólido e o estado líquido. Tá? É isso que representa essa curva 1. E a curva 2? Gente, observa aqui a curva de número 2. Né? Veja que acima da curva de número 2 nós temos o estado líquido, né? E que abaixo nós temos o estado de vapor. Então a gente diz o seguinte, que essa curva número 2 é a linha limítrofe entre o estado líquido e o estado de vapor. Que isso significa? Significa que se o material sair dessas condições de pressão e temperatura aqui e passar a essas condições de pressão e temperatura daqui, né, nós temos o material no estado de vapor. Ou seja, nós temos aqui, né, a vaporização acontecendo. Que se o material sai do estado de vapor e voltar para o estado líquido, nós temos a condensação ocorrendo, tá? Essa curva de número 2 é quem faz essa divisão. Bom, e a curva de número 3, que é essa daqui, pessoal, ó. Bom, gente, vê, acima dessa curva de número 3 nós temos o estado sólido, né? E que abaixo nós temos o estado de vapor. O que é que isso significa? Que essa linha aqui, ó, ela é o limite, tá? Das condições em que o material pode sair do estado sólido e ir diretamente para o estado de vapor sem passar para a fase líquida. E isso nós chamamos de sublimação. É que, se o contrário acontecer, né, o material vai sair do estado de vapor e vai voltar ao estado sólido, que nós chamamos isso daí de ressublimação. Tá certo? Bom, notem que existe um ponto, certo, que consegue fazer ligação com as três curvas, com a curva 1, com a curva 2 e com a curva 3. Esse ponto aqui, pessoal, nós chamamos de ponto triplo, tá? E quando os materiais estão nesse ponto triplo, é possível que nós o encontremos nos três estados de agregação, tá? No estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, uma vez que esse pontinho aqui, ó, é quem faz essa divisão. Então, exatamente nesse ponto aí, nós temos o material nesses três estados de agregação. No caso da água, gente, ó, o ponto triplo corresponde a 0,01 graus Celsius, tá? E a uma temperatura de 4,579 milímetros de mercúrio, que corresponde a 0,006 atm de pressão, tá? Então, exatamente nessas condições aqui, 0,06 atm, 0,006 atm e 0,01 graus Celsius, nós temos a água nos três estrados de agregação, sólido, líquido e gasoso, tá? Bom, ainda existe o que nós chamamos de ponto crítico. E o que é esse ponto crítico, né? Ele indica a temperatura em que o material, vê só, deixa de ser vapor e passa a ser um gás. E aí aquela pergunta, existe diferença entre vapor e gás, então, né? Que nós costumávamos utilizar essas palavras como se fossem sinônimos, né? E aí, pessoal, a resposta é: existe, certo? Vê só, quando a gente coloca água para ferver, né? Lá na boca do fogão ou no fogo a lenha, como está o exemplo aqui, né? Nós temos a água líquida passando para o estado de vapor, certo? Vê só,
Quando a água está no estado de vapor, né, a gente consegue fazer com que ela volte ao estado líquido apenas baixando a temperatura. Exemplo, se eu colocar uma tampa aqui em cima dessa panela, né, após um certo tempo, quando eu retirar essa tampa, eu vou ver que existe água líquida ali. Ou seja, o simples fato de o vapor de água encontrar uma região mais fria com uma temperatura menor, né, ela passou novamente ao estado líquido. Então eu digo que a água aí está no estado de vapor. Agora, dentro desses cilindros, tá, por exemplo, do GLP, né, o gás que está ali, na verdade, ele encontra-se no estado líquido. Tá? A gente fala que é o gás de cozinha, mas dentro daquele botijão ele encontra-se no estado líquido. Mas por quê? Se eu pegar o gás butano e propano, né, que são os gases que existem lá no botijão de cozinha, e simplesmente baixar a temperatura, esse gás vai passar para a fase líquida, assim como o vapor de água? Não. Né? A resposta é não. E por que não vai? Porque para que o GLP, né, o gás liquefeito de petróleo, torne-se líquido, eu tenho que provocar o que, pessoal? Um aumento de sua pressão. Tá certo? Então veja, quando eu tenho um vapor e quero fazer com que ele torne-se líquido, basta eu baixar a temperatura. Tá? Agora no caso do gás, não. É necessário que eu provoque um aumento e um aumento muito grande de sua pressão. Tá certo? Então essa é a diferença entre vapor e gás. Tá certo? Então pessoal, nossa aula termina por aqui. Nos encontraremos nas próximas. Até lá, se Deus quiser.